Pessoal, tudo bem? E aí, Márcio, aqui da Imperial Enterprise. Bom, como eu havia dito, né, eu vou estar apresentando uma série de vídeos falando sobre estrutura gramatical, né, visando, né, comunicação escrita. Né. Então, nesta série de vídeos estaremos observando, né, tempos verbais, concordância, entre outras coisas, para que tenhamos condição de entender, falar e ser entendido através da escrita e através da fala, né? Porque acreditamos que a base de uma boa comunicação verbal, né, é uma excelente base, tá, em relação à comunicação escrita. Então, vamos apresentar hoje uma estrutura e vamos conversar um pouco a respeito disso, né? Olha que interessante essa estrutura aqui, ó. Se eu soubesse que ele viria, eu compraria mais comida. Se eu soubesse que ele viria, eu compraria mais comida. Parece fácil e simples, não é? De entender. Aí vem aquela pergunta, não é? Se alguém chega e pergunta: o que é que você quis dizer com isso? Senhor, e agora? Porque uma coisa é falar, outra coisa é saber o que você está falando e o porquê que você está falando, não é? Porque eu acredito que para falar bem o inglês, nós precisamos pensar em inglês. E acredito também que para falar o português, nós também precisamos pensar em português e trabalhar regras gramaticais de forma correta. Então, esta frase, se eu soubesse que ele viria, eu compraria mais comida. Então, o que queremos dizer com isso? Veja bem, se eu soubesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, que ele viria, futuro do pretérito do indicativo. Aqui mostra que você não sabe se ele viria ou não, se ele vem ou não. Se eu soubesse que ele viria, você não sabe se esse alguém vai vir ou não. E aí a concordância. Se eu soubesse, eu compraria. Como eu não sei, portanto, acredito eu, melhor não comprar. A partir do momento que sabemos exatamente o que nós estamos falando, fica bem mais simples de verter para o inglês e ser entendido através, não é, da língua inglesa, fazendo o comparativo com a língua portuguesa, não é? Porque quando falamos, o que queremos? Queremos ser entendidos. Portanto, não adianta falar, falar, falar e não saber exatamente o que está falando e também não saber exatamente o que gostaria de que fosse entendido, não é? Portanto, olha que interessante, ó. Se eu soubesse que ele viria, nós estamos trabalhando aí um pretérito imperfeito do subjuntivo mais futuro de pretérito do indicativo. E aí eu compraria mais comida, que é um futuro, né, de pretérito do indicativo também. Eu compraria mais comida. Aí é aquela história. Ao vertermos isso para o inglês, né, aí que vem aquela confusão danada. Porque em português nós trabalhamos isso aqui, ó. Se eu soubesse que ele viria, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do pretérito, né, futuro de pretérito do indicativo. Em inglês, if
I knew he was coming. Ô, Márcio. Ô, professor, assim o senhor vai confundir muito a cabeça aqui. A ideia não é bem confundir a cabeça, né? É esclarecer, né? Porque olha que interessante. Porque em português você trabalha o pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro de pretérito do indicativo. Se eu soubesse que ele viria. Aí no inglês, a forma não é mais formal, não é? Digamos assim, a que normalmente é usada para se fazer entender através desta estrutura, aí nós utilizamos if I knew. O if é uma conjunção. O I knew, ele é um past simple. Portanto, o if ele altera o sentido do I knew, porque I knew, se compararmos ao português, significa eu soube ou eu sabia. Eu soube, pretérito perfeito. Eu sabia, pretérito imperfeito. If I knew, aí nós fazemos o comparativo, portanto, if I knew no comparativo com a língua portuguesa, trabalhamos o pretérito imperfeito do subjuntivo. E aí logo na sequência, if I knew he was coming. Aí é aquela história, he was coming é um passado contínuo, é um past continuous. Ele estava vindo. Aí é aquela velha história, né? Quando insistimos naquela questão, preciso traduzir para poder entender. Eu volto a falar aqui. A tradução é a inimiga número 1 de quem deseja falar corretamente o inglês. Tá? Traduzir é o pior caminho, se não for o caminho mais errado que alguém pode escolher para poder aprender o inglês. Portanto, olha que interessante agora. If I knew he was coming, I would buy more food. I would buy more food é o futuro de pretérito do indicativo. Eu compraria mais comida. Então, olha só. Em português, tá? Se eu soubesse, if I knew, que ele viria, he was coming. Portanto, em português é um tempo verbal, em inglês é outro tempo verbal. Então, essa coisa, não é, de querer traduzir para poder falar e ser entendido, cai por terra agora. Não tem como. Entendeu? É suicídio. Portanto, esta análise aqui, não é? É aquela coisa. Ou aprendemos a trabalhar a estrutura corretamente para sermos entendidos da forma como nós queremos, ou vai haver um desastre bem grande. Portanto, eu falo isso de forma extremamente respeitosa. Tá? Portanto, ó, esta análise aqui, ó. Se eu soubesse que ele viria, eu compraria mais comida. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei. É uma situação hipotética aqui no presente. Eu não sei. Se eu soubesse que ele viria, ele vai vir? Não sei. Então, se eu soubesse, eu compraria. Agora, como eu não sei, o que eu faço? Melhor não comprar. Então, essa é a linha de raciocínio. E aí que entra o poder da estrutura gramatical para que você possa utilizar e ser entendido através dela. Certo? Portanto, olha aí, uma dica, não vou dizer que é uma dica simples, de forma alguma, mas uma dica extremamente valiosa. Tá? Chamo-me Márcio Antunes, aqui da Imperial Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.